Estou novamente no quarto da minha mãe, tendo que gravar os vídeos aqui, né? Porque agora não é o meu avô, mas sim a minha avó que tá lá no quarto. Então, enfim, né? Qualquer coisa, bota no quarto do Bruno. Bota no quarto do Bruno, depois se vira aí, faz o negócio dele em outro canto. Então a gente tá na sala e grava no quarto da minha mãe, né? Então vamos gravar esse vídeo de Boku no Hero Academia, gente. Eu deixei passar os últimos episódios justamente porque tava depois daquele fim de arco que são episódios mais a menos. Então eu falei, mano, deixa chegar um episódio maneiro mesmo, que acontece as paradas legais, que aí que tenha realmente alguma coisa mais consolidada pra gente comentar, e aí eu faço o vídeo. Então chegou a hora, chegou novamente o dia de falar de Boku no Hero, e vamos começar a falar, gente. Olha como esse episódio tocou. De novo, eu sempre tenho que falar, quando Boku no Hero toca assim na gente, toca lá na alma, assim, depende toca lá na alma da gente assim, eu tenho que falar de novo, mas dessa vez tocou de novo com o Endeavor conversando com o Todoroki lá no final, na verdade nem foi no final, né? Foi no meio do episódio, mas vamos chegar lá depois, né? O que eu quero falar aqui primeiro é sobre como esse episódio ensinou, não só a gente, mas aos personagens. Você via o paralelo naquela aula, naquele teste mesmo, né? Que os alunos eles estavam fazendo, como não só os alunos eles tinham que aprender a lidar com as crianças em volta, né? Mas também o próprio Endeavor, ele também tinha que aprender a lidar, né? Como conquistar o coração das pessoas, e como o próprio Endeavor, ele estava aprendendo ao mesmo tempo que o filho dele estava aprendendo, porque ele também não tinha a solução mágica, ele foi testando algumas coisas ali, né, o Todoroki. Então, ao longo do que aquilo foi acontecendo, o Todoroki ele aprendeu e ao mesmo tempo ensinou o próprio pai dele, por indiretamente, a como conquistar o coração das pessoas e ajudar ele a entender qual é a resposta da pergunta que ele queria saber. Vamos chegar depois nesse ponto mais adiante, né? Mas é dito que essa geração atual dessas crianças, elas têm um potencial absurdo conforme as individualidades vão se misturando e tudo vai ficando cada vez mais louco e mais complexo. Existiu agora o chamado teoria da... Como é que era? Singularidade das individualidades? Teoria da singularidade, acho que era, né? Que eles falaram no episódio. Mas enfim, é basicamente você justificar a complexidade com que as habilidades, as individualidades vão se comportando conforme as gerações vão passando, através de mutações genéticas mesmo, através da própria evolução, seleção natural, etc. As individualidades, elas vão ficando cada vez mais poderosas e difíceis de se controlar. E é meio que isso que é colocado como uma justificativa para dizer que a professora não tinha controle. A professora tinha perdido o controle dos alunos porque as habilidades são muito escandalosas, fazem muita coisa, então não consegue controlar por conta disso. É complicado. A gente não viu exatamente a professora atuando como professora de fato. A gente só viu o ponto em que ela perdeu o controle da turma, tudo saiu do controle, os alunos só sabiam fazer baderna. O Todoroki e o resto dos alunos, eles tiveram que encontrar uma forma de tentar cativar o coração daquelas pessoas e tentar impressionar, tentar de fato, sabe, fazer com que aquelas crianças admirassem eles. Então eles conseguiram fazer aquilo realmente criando como se fosse um parque de diversão, uma coisa linda, mágica, maravilhosa, que qualquer criança vai, tipo, fantasiar um negócio lindo daquele. Então é óbvio que eles vão conseguir conquistar as crianças fazendo aquilo, mas com uma professora sem qualquer poder, faria um negócio desse. É muito complicado porque a gente não viu, como eu falei, a gente não viu como as coisas chegaram até esse ponto, né? Existem algumas coisas, muita técnica, questão de você realmente ter uma disciplina em sala de aula que pode ser que tenha sido deixada a desejar pela professora e a gente não sabe. Eu separei algumas coisas aqui, por exemplo, eu não sou pedagogo nenhum, só que eu só fiz uma pesquisa de 20 minutos ali para tentar pegar algumas dicas ali de como as coisas funcionam dentro da sala de aula. Então, você estabelecer, por exemplo, no primeiro dia um contrato informal com os alunos, vocês dizerem o seguinte: olha só, vai funcionar dessa forma, vocês têm que fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, a gente vai aprender isso aqui, e deixar as coisas bem claras. É bem que na faculdade você vê muito isso, né? Tipo, o professor falando assim, ó, então é isso aqui, isso aqui, tá ligado? Beleza? É um negócio mais direto mesmo, né? Não tem muita conversa. Mas é bom que também seja feito com alunos mais novos. O segundo é o compromisso do próprio professor com os alunos, né? Isso também é muito importante. O professor, ele tá presente ali, ele dizer o seguinte: olha só, vocês querem um material tal, né? Um material extra, eu posso mandar pra vocês. Olha só, vamos fazer uma aula aqui, a aula vai começar a tal hora, e ele realmente chegar na hora. Então, vamos aqui fazer tal hora, ter a aula aqui até tal hora, vamos fazer aqui o trabalho. Ser organizado, estabelecer bem as regras e cumprir
os horários, cumprir as normas, cumprir tudo direitinho, porque isso mostra interesse por parte do professor. Então os alunos, eles obviamente vão enxergar aquilo ali, né? Imagina se o professor sempre chega atrasado. Você fala, ah, mano, esse professor aí, mano, sempre falta, sempre chega atrasado, não tá nem aí. Então acaba perdendo respeito por conta disso, né? E outra coisa também, você mostrar que se importa com os alunos, né? Você realmente tentar se aproximar dos alunos, não falar tipo, ah, fulano de tal aí, tipo, sei lá quem é, tipo, não decora o nome, decora o nome, fala, chega, conversa, tal, realmente se aproxima dos alunos para realmente estabelecer alguma conexão. E o principal que eu acho que tá faltando no caso dela, porque é a única coisa que eu acho que dá pra gente tirar alguma evidência possível do caso dela, porque existe uma diferença muito grande, né? E essa linha tênue, que é a diferença entre você estabelecer realmente uma relação de afeto com os alunos, você fazer com que os alunos eles tenham um afeto por você como ser humano, né? Não só como, ah, professor, não sei o quê. Você realmente fazer com que eles gostem de você e se importem. Cara, aquilo é um ser humano, aquilo é uma pessoa. Eu não quero, por exemplo, fazer com que a professora fique triste. Eu gosto da professora. É realmente isso. Mas, ao mesmo tempo, você ter esse afeto, você não deixar com que os alunos deitem e rolem em cima de você. Você ser bunda mole, né? Como o pessoal chama. Então, existe essa diferença aí de você realmente ter o afeto com os alunos, né? Você fazer com que os alunos também tenham afeto com você, mas você também acabar sendo bunda mole demais e acabar os alunos fazendo o que quiserem em sala de aula. Enfim, como eu falei, é muito difícil, porque a gente não tem ali o caso exato ali do como as coisas chegaram até aquele ponto. É muito difícil também porque eu não entendo praticamente nada de pedagogia, só fiz uma pesquisa de 20 minutos ali para tentar pegar algumas dicas do que funciona ou não. Mas uma coisa que pelo menos o Bakugou ele raciocinou bem certo foi tentar pegar o líder, tentar conquistar o líder. O que ele queria, na verdade, era tentar, tipo assim, oprimir o líder, né? Porque tinha o líderzinho da turma lá, que era tipo o chefe da gangue, da turma lá, tipo, ele é o cara brabinho e tal, que comandava as coisas por trás, aí nem agia muito assim na linha de frente, ficava lá, tipo, no cantão assim, né, da arena, não falava muito não, mas pelo visto, ele era o líder, né, que comandava aquela turma. Então o Bakugou ele pensou certo em tentar ir direto naquele cara, porque se você conseguir o respeito daquele aluno, indiretamente os outros alunos também vão te respeitar, porque, caraca, a professora tá aliada com o cara que é o brabo da turma, então meio que os alunos também ficam com um pouco de receio, você já cria uma certa moral, porque você conquistou meio que ali a aliança com o mais poderoso da turma. Só que o Bakugou tentou fazer, a princípio, é chegar na força, é tentar convencer na força. Só que o que realmente funcionou, no fim das contas, foi ele estabelecer essa empatia com o personagem, com o aluno. O que ele fez foi isso, foi chegar, não gritar. Isso aí é o mais importante, não gritar, falar bem baixinho o seguinte, olha só, como é que foi a frase? Aquela frase ficou marcada, né? Não? Se você sempre subestimar os outros, não perceberá sua própria fraqueza. E o próprio aluno ali, naquele momento, ele percebeu que ele não estava falando aquilo só à toa, só ao vento assim. Não, ele conseguiu perceber que ele estava falando aquilo, que o Bakugou estava falando aquilo do fundo do coração. Então, por parte daquela criança, aquilo funcionou. A relação de afeto foi estabelecida naquela hora ali. Ele realmente sentiu o que o Bakugou sentia. E por outro lado, o próprio Bakugou falando aquilo já é outra parte do desenvolvimento dele, né? Existe o ponto em que o pessoal critica pra caraca, porque aquilo é muito pouco, tá fazendo muito pouco. Eu sei, de fato. Assim, o ideal demais, assim, no mundo, não sei, pode ser que chegue o ponto que isso realmente aconteça, mas o Bakugou chegar e realmente chegar na cara do Midoriya, chegar e pedir desculpa. Olha só, desculpa por tudo que eu causei a você na nossa infância. Seria o meu sonho se isso acontecesse também. Mas isso não aconteceu ainda. O personagem está sendo trabalhado lentamente ao longo desses poucos anos que a gente acompanha a história, né? Então, isso pelo menos é alguma coisa. É muito sutil, mas é alguma coisa. E é algo que ele não falaria para qualquer pessoa. Mas ele falou para aquele molequinho porque aquele molequinho não sabe do contexto em que o Bakugou vive. Então, aquele molequinho não teria como julgar o Bakugou, dizer, olha só, você tá, como é que é? Fala nada, porque ele não conhece o Bakugou. Ele conheceu naquele momento ali, então o Bakugou ele poderia se abrir, pelo menos um pouco, com um estranho, porque o garoto não iria julgar ele. Esse foi o principal fator que fez com que ele se abrisse com o molequinho. Então, por mais que tenha sido pouco, foi alguma coisa e funcionou perfeitamente ali, principalmente para aquele aluno pequeno lá, o líderzinho da gangue lá da turma. E depois, quando termina o próprio Endeavor, né? A pergunta que o Endeavor fez pro All Might, como? Outra coisa que também foi incrível, cara, foi incrível, foi como o Endeavor conseguiu ter a humildade de chegar pro All Might, pro antigo rival dele, e perguntar na moral, olha só, eu quero que você me explique,
como eu me torno um símbolo da paz. Principalmente um símbolo, né? Como ele se torna um símbolo. Basicamente, o que ele queria saber é como eu consigo ser tão carismático? Porque é isso na prática o que tem que ser feito, né? Como eu conquisto o coração das pessoas? E o All Might fala, olha, talvez a resposta para o que você está procurando seja muito mais simples do que você acha. E aponta justamente para aquela situação onde o filho dele, junto dos outros alunos, conquista o coração das pessoas. Fazem com que as pessoas admirem ele. É isso que ele tem que fazer. Fazer com que as pessoas admirem os feitos dele, admirem quem ele é como pessoa. Então ele tem que mostrar, por mais que tenha mostrado já pra gente que acompanha a história, né, o pior lado do personagem, a partir de agora ele tem que mostrar o melhor dele no mínimo, para começar a se redimir pra gente, como leitor, pro Todoroki, que ainda tá lá meio laicar, né, não perdoou completamente, mas foi lindo que por mais que ele tenha mostrado assim na frente dele, não quero saber não, depois ele dá um sorriso porque ele realmente ficou feliz com o fato do pai dele tá tentando se interessar em querer ser o melhor que ele pode ser a partir de agora. Então isso foi incrível, incrível, incrível. E por mais que o mundo em si não saiba o que de fato ele fez com a família dele, o mal que ele causou, ainda assim ele vai tentar mostrar o melhor de si. Ainda assim ele vai ter que fazer isso porque é um personagem que não tem carisma. Então ele não conquista o coração das pessoas se não tem um carisma. Ele precisa trabalhar esse carisma dele. E a última parte do episódio foi todo o lance com Aoyama, né? Foi meio que um pequeno arco fillerzinho ali, porque deu toda a impressão a princípio. E realmente, a cena foi toda construída pra gente realmente achar que o personagem era o traidor. O traidor de dentro da escola, realmente parecia que seria ele, né? Eu lembro quando aquilo saiu no mangá, todo mundo ficou, caraca, é ele! Todo mundo realmente caiu no bait. E outra coisa que também acharam, obviamente, né, é que ele tava dando em cima do próprio Midoriya, né, pelo fato dele muito provavelmente ser gay. Só que não foi nenhum dos dois isso, né? Porque, cara, realmente foi muito estranho o cara chegar no meio da madrugada, deixar uns queijos lá na porta do Midoriya. É tipo uma abordagem muito estranha, né? Realmente fica suspeito, mas não significa também, necessariamente, por mais que por si só isso já pareça suspeito, né? Pelo fato de ter um traidor, de alguma forma, existiu também a suspeita dele estar dando em cima do Midoriya, mas que isso não necessariamente seria verdade. Na prática, o que ele queria era simplesmente se aproximar do Midoriya e falar, olha só, eu entendo você, eu sei o que você tá passando, eu sei que você passou, principalmente no começo, quando você entrou aqui, você tem uma habilidade que não é compatível com o seu corpo, e eu também me sinto da mesma forma. Eu também, assim como eu fui no médico, o médico me disse isso, que meu corpo não era compatível com essa habilidade, por isso eu tenho essa dificuldade de conseguir controlar essa habilidade, de não ter os efeitos colaterais, acaba sendo inevitável, e também é o caso do Midoriya, então eles meio que estabelecem uma pequena conexão ali, né? Por mais que não tenha sido algo grandioso, algo fundamental pro que tá por vir em seguida, alguma coisa que pelo menos está sendo construída aqui, que eu acredito que possa ser usada mais pra frente. Eu acredito que essa união maior, né, essa amizade que eles dois estabeleceram agora, pode ser que sirva de alguma forma com algum propósito maior lá na frente. Mas é isso, galera. Espero que você tenha gostado do review. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos de Boku no Hero que saírem, beleza? Até a próxima. Tchau!